Boa tarde a todo mundo. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa. Ótimo. Deixa eu só configurar aqui. Perfeito. Então, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai ver um pouco de iluminação, sobre iluminação na Unity, como é que a gente pode fazer bake, quais tipos de luz. E a ideia que eu tive hoje é a gente construir um cenário, tá? Então, fazer um cenário exterior à noite e o interior, ok? E ver como é que a gente pode configurar a Unity para isso, tá? Então a ideia aqui é fazer duas composições de cenários, tá? Deixa eu só ver aqui. Boa tarde, Diniz. Boa tarde, Marta. Raven. Quem é Raven? Mário Correia. Vamos esperar um pouquinho até o pessoal chegar. Então, boa tarde, Bruno. Só repetindo. Então, hoje a gente vai. Eu vou tentar fazer uma composição de duas cenas. Uma no exterior à noite. Se der tempo, a gente faz chovendo também. E uma no interior, uma casa. Daí a gente vê se a gente faz de dia ou de noite. Na hora a gente vê. E então a ideia é essa: é fazer essa composição, utilizar luzes, tá? Alguns tipos de luz. E é isso. Então, vamos começar. Tem aqui alguns dos assets que a gente vai usar hoje, tá? Então, esse robô aqui, a gente vai usar, fazer um webinar em Voxel. Eu nunca fiz nada em Voxel aqui na Master-D, então acho que vai ser interessante. A gente tem esse robô, a gente tem essa cena, ok? Inclusive aqui tá até chovendo, não tinha visto, bom. Essa é a cena, a ideia da cena interior, ok? Aqui uma bagzinha e uma lata de lixo. Então eu tive uma ideia para concepção da arte. Eu pensei da gente fazer um personagem que ele é um robô e ele não gosta de humanos, ele não gosta de obedecer os humanos, mas ele tem que obedecer. Então ele está programado para obedecer. E então ele faz tudo com mau gosto, assim. Ele tem que levar o lixo fora, ele leva com mau gosto, tá? Então é isso, tipo, a ideia é essa, tá? Então a gente vai compor as duas cenas com base nessa ideia, tá? Então eu já tenho aqui um projeto em Unity. É um projeto vazio, completamente vazio, e é built-in, tá? Não é nem URP, nem HD URP. A gente vai usar built-in porque built-in hoje em dia já tem quase tudo que a gente... Não, tem tudo que a gente precisa. Tá? Antigamente não tinha, mas mesmo que a gente queira adicionar aqui shader graph, agora a gente pode, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar o post-processing. Então, Package Manager, Unity Registry e Package... Package Manager... Post. Só post já aparece. Post Processing, perfeito. E instalou. A gente espera compilar.
Ok. Agora, a gente tem que arrumar esse céu, esse skybox aqui, o que vem padrão com a Unity, ele é bem ruim. E também a gente vai usar depois o post-processing para fazer algumas melhorias de cores, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai clicar com o botão direito aqui embaixo e a gente vai criar um novo material. Sky. Ok? Vamos chamar de Sky. E o shader, a gente vai botar Sky também. Skybox. Não, minta, desculpa. Procedural. Procedural. Ok. Como esse aqui é um material procedural, tá? A gente pode simplesmente arrastar. A gente já consegue ver a diferença, tá? Ó. Esse é o padrão da Unity, esse aqui é o novo, tá? Então o sol já melhora um pouco. A gente pode aumentar o tamanho do sol. A gente pode fazer uma convergência aqui maior. Aumentar a atmosfera. Cor do céu. Então já dá para nós algumas opções melhores, tá? Só que por agora vamos deixar esse, depois a gente vai mexendo aqui. O que eu vou fazer agora é adicionar um novo Game Object e vou chamar de Post Processing. Okay. Eu vou adicionar um volume a ele. Okay. Então, esse Game Object Post Processing ele tem um volume. Eu só vou resetar aqui para ele ficar no 000. Eu estou indo um pouco rápido nessa parte aqui, só porque é configuração básica. E aqui, ok. E já a gente modifica aqui e na nossa câmera a gente vai adicionar um Post Processing Layer. Ok? Perfeito. Então, no nosso Post Processing a gente vai adicionar um novo perfil, que a gente não tem nenhum perfil. Alguém aqui não sabe o que é Post Processing? Nunca ouviu falar? Olá, Marwan. Não tem problema não. O importante é que tá aqui agora. Hoje a gente vai ver sobre luzes, tá? E eu tô perguntando se alguém aqui já mexeu com Post Processing, sabe o que é isso? Se nunca ouviu falar também pode dizer. O Mário falou que nunca mexeu. Marwan também não. Ok. Então o que é o Post Processing? O nome já diz, quem já teve aula comigo sabe disso, que eu sempre repito, que na Unity a gente sempre, os programadores são profissionais, então todas as coisas têm nomes que fazem muito sentido, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que se a gente não sabe o que é alguma coisa, vamos ver o nome dela para ver se dá alguma luz. O Diniz falou que acha que nunca chegou a usar, mas já estudou sobre. Perfeito. Então, o post-processing é o que o nome diz. Então, após o processamento de tudo, após calcular física, luz, após calcular tudo, a gente pode adicionar alguns efeitos, tá bom? Alguns ajustes de cor, ajustes de luz, a gente pode adicionar bloom, a gente pode adicionar uma infinidade de coisas, porque a gente pega aquele resultado final de tudo, tá? E antes de mostrar para o jogador, na placa gráfica, ali a gente modifica esse resultado. Então a gente está só fazendo, na verdade, vamos dizer assim, uma edição de vídeo, né, entre muitas aspas, mas esse processamento, depois do processamento, depois de processar tudo, isso é muito barato pro processador, para a placa gráfica também, tá? É muito barato, não pesa muito. Então, adicionando o post-processing aqui no Package Manager, tá? Adicionando ele aqui, instalando ele no projeto, a gente tem acesso a esse post-process volume, e esse aqui que é o Post-Process Layer, que é para aonde que a gente vai renderizar, porque a gente pode renderizar tipo uma câmera. Vamos dizer que o jogador de vocês tem um mundo, né? Tem um Post-Processing do mundo, que vai arrumar as cores e tal. E aí ele tem sei lá, quando o jogador olha pela escopeta, certo? Ele vai olhar pela mira da escopeta e fica tudo verde. A gente pode usar isso tudo verde no Post-Processing. Então nada mais é do que uma câmera que está filmando lá a fase normalmente, só que depois de calcular tudo, de pegar os materiais e tudo, a gente pode adicionar uma cor verde e os efeitos também de uma lente.
a gente pode adicionar isso no post-processing. Então é importante a gente botar uma layer também, porque daí a gente só afeta essa layer, tá? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, esse post-processing que a gente tem que dizer que ele é global, que ele vai afetar tudo, tá? E adicionar um novo profile. O que é um profile? O profile é isso. Eu posso ter um profile que é a luneta da escopeta, eu tenho outro profile que é o mundo outdoor, eu tenho outro profile que é o mundo indoor, tá? Eu posso fazer vários profiles. E dentro dos profiles a gente adiciona efeitos, que são esses efeitos que vão acontecer após o processamento. Então, clicando aqui em Add Effect, em Unity a gente tem vários efeitos. A gente tem um Bloom, Auto Exposure, Color Grading, Grain, um monte de coisa. Motion Blur, a gente vai usar alguns deles hoje, tá? Mas para agora a gente vai usar o Color Grading. E o Color Grading tem uma das coisas que o Color Grading faz, que é isso, né? Ele ajusta as cores, tá? O graus das cores. E uma das coisas dele, que é o Tone Mapping, é um algoritmo, são vários algoritmos, a gente tem o Neutral, Access e o Custom, tá? São algoritmos de ajuste de cor, ok? E tem um que é o que é mais usado, é o Access. Quando a gente clica nele aqui, nada acontece, porque a gente tem que botar uma layer, vamos botar a layer aqui, Sky, ok? E adicionar essa mesma layer aqui no Post Process Layer. Ok? Então, deixa eu ver. Não funcionou, por quê? Tá faltando alguma coisa. Ah, ok. Acho que eu não botei. Isso. Tem que botar o Post Processing na mesma layer, tá? Então, aqui a gente pode definir o peso do Post Processing e vocês podem ver a diferença, ok? Usando outro algoritmo e fica bem melhor, bem melhor. Remove essa parte branca aqui, que isso aqui não existe no mundo real. O sol também fica muito mais real, tá bom? Então, só esse simples post-processing já ajuda bastante. Ok? Conseguiram entender? Alguém não entendeu o que é post-processing? Se quiser que eu explique um pouco melhor, pode falar. Ok. Como eu falei, a gente vai usar esse robô, a gente vai usar essa cena e a gente vai usar esse quarto e esses outros itens. A primeira coisa é essa cena aqui. Hoje eu não vou abrir isso no Blender e arrumar no Blender, porque eu tive que arrumar esse 3D aqui. Porque a aula não é disso, tá bom? Depois eu posso fazer uma aula, se vocês quiserem, só de como é que é o meu workflow para pegar um asset que não foi feito para jogos e transformar para Unity, tá bom? Mesmo assim ficou muito pesado, mas tá, meu computador, espero que o meu computador aguente. Então, vamos lá, vou pegar aqui a pastinha de arte. Ok, agora a gente espera um pouquinho. Então eu já fiz o download. O que eu fiz? Só para vocês falarem. Eu não vou fazer, mas eu vou explicar. Eu vim aqui no Mixamo, no Sketchfab, encontrei os 3D que eu queria. Fiz o download em GLB. Importei no Blender 2.9 e exportei como .blend, como arquivo de blend. Tá? Olá, Cristiano, boa tarde. Não tem problema não, é importante que tu veio. E importei .blend, que é o arquivo do Blender, e a Unity consegue ler perfeitamente esse arquivo. Então, é a melhor maneira de usar um 3D na Unity hoje em dia, para mim, é exportando o arquivo do Blend, .blend, do Blender, tá? Então, a gente já tem a nossa pasta de arte. A gente tem aqui a bolsa, que eu transformei num saco de lixo. O personagem, que eu já botei no Mixamo, já fiz ele numa posição triste. A gente tem o mapa exterior. Tem também o chão, que eu preparei. Já vai fazer isso. E o lixo. A lata de lixo. Então vamos começar. Primeira coisa,
eu sempre gosto de começar com um cubo, ok? Vou botar ele no 000. Cima. Por quê? Porque o cubo, ele vai ser para nós a nossa referência de tamanho, tá bom? O cubo tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, então ele é a nossa referência de tamanho. Okay? Então, vamos só organizar aqui, vou botar traço, general, vou zerar isso, vou botar traço, vou botar world, tá, character, lights, ok, perfeito. Então nosso cubo vai para o mundo, reference, isso tudo vai para o general, ok, character a gente não vai adicionar agora, e lights também não, ok. Então, primeira coisa que eu quero adicionar aqui é o exterior. Então, vou adicionar ele aqui. Aqui ele está muito para baixo, então a gente vai botar ele para cima. Não, ele está bem. Ele parece estar para baixo. Não, ele está bem. Ok. Vou tirar essas linhas que elas estão atrapalhando. Ok. Perfeito. Tem uma técnica aqui que é muito boa, que é, eu queria que esse é o ângulo mais ou menos que eu quero, tá? Que a gente vai trabalhar hoje para a criação da cena, mais ou menos aqui, ok? Como o nosso foco vai ser aqui na porta, a minha ideia é que o personagem fique aqui na porta. Eu vou tentar evitar pegar os lados, ok? Então eu quero dirigir o olhar do jogador para cá, ok? Cadê a nossa referência? Tá aqui. Tá, realmente tá. Pra cima. Tá muito grande. Tá, então isso aqui tá muito grande. A gente vai diminuir um pouco. Ok. Ok. Então, essa é a visão mais ou menos que eu quero. Então, como eu tô aqui no Scene View, ok? Aqui onde eu posso movimentar e mexer nos Game Objects. Modificar a posição, escala e rotação. Eu vou agora, e a câmera está no lugar totalmente que eu não quero, eu vou clicar, eu vou estar aqui no Cine View preparado e vou clicar na câmera, botão direito e Align with View. Então a câmera vai se alinhar junto com a visão que eu tenho aqui na Cine. Isso é muito bom, ajuda bastante. Ok, perfeito. Outra coisa, esses gizmos 3D aqui dos elementos, eles me incomodam um pouco. Então eu vou diminuir eles um pouco. Vou clicar aqui, ó, aqui é onde controla os gizmos, se eu clicar aqui sai todos. E aqui onde eu mudo o tamanho dos ícones. Vou diminuir um pouco. Ok. Ok, estamos chegando lá, pouco a pouco. Agora vamos adicionar o chão. O chão, o que acontece? O chão aqui é o mesmo elemento dessa floresta aqui, é o mesmo, eu só recortei as árvores aqui. Até tá bem mal feito, mas é porque isso aqui é só para preencher esses lados aqui, ó. Tá? É só para preencher isso aqui. Então o jogador não vai ver isso, vai ficar no canto. Então, eu só quero o 3D dele, porque o material e tudo mais, eu já tenho tudo preparado aqui. Os meus materiais já estão todos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse cara. Então, duplicar o exterior. Vou chamar ele de ground. Ground. Vou botar pro lado. E eu só vou modificar a mesh dele. Ok? Clica aqui e vou clicar na mesh do chão. Então o que ele vai fazer? Como ele só está modificando a mesh e a mesh aqui tem os mesmos nomes dos materiais e tudo igual, ele já vai assumir os materiais do meu exterior aqui. Então eu não preciso ficar colocando material de novo e tudo mais. Tá? Vamos ver aqui. Esse tipo aqui, eu acho.
Isso é só mesmo para tapar. Eu poderia até usar, para ficar mais leve, usar imagens mesmo. Vou duplicar. Olhar por cima, só para ver melhor. Ok. Um pouquinho mais baixo. E um pouquinho mais baixo. Ok, já preencheu um pouco mais. Perfeito. Agora, a nossa luz direcional. Então, a minha ideia é que seja, eu queria fazer com tons de roxo. Eu gosto de, tipo, a noite, de referenciar a noite com um tom de roxo. Tem gente que usa azul, tem gente que usa outros tons também, só branco e preto mesmo, mas eu gosto de usar roxo. Então, o que a gente vai fazer? Na luz direcional, eu quero só que ela seja baked, ok? Ela vai ser baked. Peraí, deixa eu pensar. Não, eu vou usar mix. Meu teste aqui ficou melhor. Intensidade eu vou usar 2 por agora. Ela vai ser um pouco roxa. Mais escuro. Deixa eu só pegar meu tom que eu tinha achado já. Esse aqui é um tom melhor pra noite. Tá? E depois a gente arruma as sombras. Por agora não importa muito. E vamos só fazer o mais demorado, que é o seguinte. A gente tem que transformar isso aqui tudo em static. Peraí, o ground eu dupliquei dentro do ground. Aqui tem um. Ah, eu dupliquei o objeto. Tudo bem, não tem problema. Então, selecionar os dois. Static. Por que static? Porque a Unity, a gente pode fazer o bake das texturas e das sombras, tá? Então, minto das sombras. Então, o que acontece? A Unity vai fazer já os cálculos para a sombra desses objetos que estão estáticos, ou seja, tem que ser estático. Porque se não for estático, a Unity não consegue fazer os cálculos, porque, obviamente, um objeto que se movimenta, né, não tem como fazer os cálculos e deixar guardado. Então, na verdade, o que a Unity vai fazer é criar uma textura para sombras. Okay? Já tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai abrir Window, General, não lembro, Rendering, Lighting. Okay? Essa aqui é uma das principais telas da Unity, de configuração da Unity. Tá? É aqui que vocês vão dar a vida do jogo de vocês. Aqui controla todas as luzes, o ambiente. Tá? Por agora a gente não tem nenhuma Light Settings. Tá? Também a gente vai ter um para cada cena. Então eu vou criar um Light Setting aqui. Tá? A gente vai criar, vou botar Scene 1. Primeira coisa, a gente não precisa mínimo de bounces 1, máximo de bounces 4. A gente não precisa que a resolução seja 40, isso vai demorar muito para fazer o cálculo. Vai ficar melhor o resultado final, mas para nós não vai fazer diferença. Então pode deixar em 20, que daí a criação, o bake vai ser muito mais rápido. Ele demora um pouco, tá? A primeira vez ele demora. Então vamos só ver se está tudo correto aqui. A nossa referência, ok, não está estática, então ele não vai ser afetado. E ele não vai para o bake, tá? E vou botar normal quality, a gente também não precisa de high quality. Obviamente, se vocês quiserem fazer um jogo mais realista, com umas sombras mais bonitas, dá sempre para melhorar essa qualidade, tá? Então, clicar em Generate. Oh, foi até rápido, né? Não, acho que não, tá demorando mesmo. Normal. Enquanto ele faz o bake da iluminação, alguém tem alguma questão? Eu sei que eu passei um pouco rápido ali por essa parte, mas também não foi nada tão complexo. O bom é não mexer enquanto ele está fazendo o baking, porque pode ser que a gente faça alguma alteração de posição e aí ele vai recomeçar o baking, tá? Porque modificar a posição também altera o baking.
esperar. Eu achando que ia ser rápido. Desculpa, gente, vou ligar o ventilador aqui que tá. Ok, 4 minutos, mas vai ser um pouco mais rápido que isso. Vocês sempre podem mandar parar, tá? Ou cancelar o processo. Aqui em Force Stop e Cancel. E se o projeto de vocês estão fazendo alguma coisa num jogo ou mexendo em alguma coisa, que toda hora ele aparece essa barrinha aqui embaixo, é porque ele está em Auto-Generate. Removam isso, tá? Porque isso quer dizer que ele vai tentar fazer o bake com cada modificação que a gente faz sem ter que apertar aqui em Generate. E isso consome muito processamento. A Marta falou, demora muito. Demora mesmo, Marta. Demora mesmo. Eu já fiz jogos que tinha tanta coisa, assim, estática que, assim, eu deixei com todo 2 horas e ele fez o bake lá. Demorou 2 horas para fazer o bake. Quanto mais, com mais qualidade ainda, mais ainda. Então tem que ter uma boa máquina para fazer esse bake aqui. Ou deixar muito tempo mesmo. Obviamente também que tem um detalhe aqui. Esses assets, eles não foram feitos por um profissional pensando em games, ok? Eles foram feitos por um profissional que estava lá, tipo, fez ou para algo cinemático ou para qualquer outro uso que não seja games, já é um problema, porque em games a gente sempre quer usar tudo o mais leve possível, menos quantidade de polígonos possível. Então, tá demorando aqui mais porque pela complexidade desses objetos. Que paciência que os programadores têm. A gente fica estudando enquanto está fazendo, compilando, fazendo bake. É o momento de estudar, pegar um café. Está indo, está indo. O bom é que depois a gente não precisa fazer mais. Isso aqui já vai estar feito, as nossas coisas são estáticas. A gente não precisa fazer isso mais. Obviamente que se a gente adicionar mais coisas ao cenário e quiser que elas sejam estáticas, aí sim a gente vai ter que vir aqui e apertar de novo, porém vai ser muito mais rápido. Porque ele já calculou, movimentou, ele não faz de novo. Ok, deve estar quase.
Ok, já dá pra ver que algumas coisas aqui já fizeram bake. Perfeito, acabou. Última coisa que eu vou fazer aqui é o Light Mapper, eu vou botar em GPU para ele usar a minha placa de vídeo, a próxima vez que eu esqueci, tá? Então, aqui já tá com o bake das nossas texturas. A gente pode ver o bake que ele fez, tá aqui. Scenes. Então, essas são todas as informações, tá? Feitas automaticamente. Então, ele faz o bake já de várias coisas. Ok? E beleza. Agora, a gente precisa arrumar o fundo, porque a gente aqui, se vocês forem ver, ainda é de dia lá, né? A gente tem que colocar aqui os valores para a gente transformar esse skybox de noite, que era o que a gente tinha feito a primeira vez. Então, esse skybox aqui, a gente vai colocar alguns valores. Eu vou pegar aqui que eu já fiz esses valores de antemão. Então, esse aqui é 004, perfeito. 5121. Esse aqui é amarelo. Exposure 002. Ok. Então, já temos a nossa noite. Ok? Agora que a gente mudou a nossa luz, deixa eu só conferir aqui se ela está com todos os valores corretos. Mix of Shadows 101. Tudo certo, perfeito. Vou atualizar o nosso Light Map. Segunda vez foi muito mais rápido. Se a minha placa gráfica não pegar fogo, a gente consegue acabar o webinar. Perfeito. Como a nossa luz, ela é... Desculpa. Como a nossa luz, ela pode tanto... Ela usa tanto luz baked como real time, a gente pode agora girar ela. Então a gente vai girar ela. A gente vai colocar ela virada para a nossa porta. Ok? Vou botar ela. Agora a gente faz a nossa composição de cena. Eu quero que a sombra dela fique aqui mais ou menos, ok? Dessa árvore.
E a gente vai colocar o nosso personagem, já para ter uma noção de como é que ele vai ficar ali. Okay. Ele está gigantesco, já dá para ver que a gente tem esse problema, a gente já vai arrumar. Então vamos diminuir ele. Ok. Então esse é um robô triste. Okay. Eu quero que as mãos dele fiquem... Ok, Marta. Já tá. Vou criar... vou esconder as mãos dele, porque minha ideia é que essa câmera aqui, ela vem aqui de trás, ela vem daqui e vai se aproximando do personagem pra gente poder ver o que ele tá fazendo, tá? Então, vamos até achar a posição já da nossa câmera. Pode ficar um pouco mais pra cá. Ok. Ele vai fazer isso. Ok, perfeito. Ótimo. Aqui no canto vai ter o latão de lixo, que a gente tem que passar essa informação para a pessoa que está vendo vai ver essa cine, para ter os elementos necessários para ela poder entender o que está acontecendo aqui. Então vamos colocar um latão de lixo aqui. Ok. A lata de lixo a gente já vê já os materiais. Acho que ela tinha que ser um pouco cinza. E bem metálica. Yeah. Ok? Certo. Agora a gente vai começar a adicionar mais o post-processing. Então, post-processing. O que vocês têm que entender é que só a iluminação não vai ajudar muito, tá? A iluminação junto com o post-processing é que dá esse resultado final pra gente, tá? De uma cena mais complexa, digamos. Tá? Então, o que eu vou adicionar aqui? Eu quero adicionar aqui também um campo de profundidade. Tá? Então, vamos lá. Mesma coisa. Post-processing, add effect e depth of field. Tá? Então, vocês podem ver que o que acontece no depth of field? Deixa eu alterar aqui. A gente pode mudar o foco da nossa visão. Tá? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito no resultado final da nossa cena. Eu tenho aqui já alguns valores, eu vou adicionar os meus valores, mas para cada projeto é diferente, tá? Para cada câmera também. Ok. Essa é a ideia do meu, tá? Essa câmera, eu não quero que ela esteja tanto. Quero que ela esteja mais para cá e mais para frente. Ela está muito para trás. Aqui, perfeito. É isso. Tá. Agora, nós temos aqui algumas luzes, certo? Por enquanto a gente só modificou a luz direcional, ok? A gente colocou ela mixed, então ela é tempo real, e baked, e é ela que está gerando essas sombras para nós, essas sombras boas e essa claridade nas árvores e na casa. Mas a gente tem aqui também algumas luzes que são spotlights na cabeça do nosso robô. Vamos ali, clicar no nosso, vou botar aqui nosso character. E vamos ali, ó. Então aqui na varanda tem algumas luzes e a gente vai adicionar elas aqui. Então, botão direito em Lights aqui no nosso separador, Light e Spotlight. Entrance Light. Tá. Esse aqui tá no 000, então a nossa luz também está no 000. Então vamos levar ela para trás. Ok, mais ou menos aqui. Aqui. E ela tá virada, a gente consegue ver o gizmo da luz aqui, ó. Ela tá virada para cá, pro eixo Z. A gente quer que ela fique virada para baixo, pro eixo Y. Então já tá. E agora a gente consegue já ver a nossa luz. A gente tem algumas configurações aqui dela. A primeira aqui é o range, até onde ela vai. Tá? Eu vou colocar ela vermelha aqui só pra gente poder ver bem. Vou aumentar a intensidade dela.
tá? Então, aqui é o range e aqui é o angle, quanto que ela vai iluminar para os lados, tá? Como essa aqui é uma luz que ela tá no teto aqui, a gente vai deixar um angle bem grande e tentar botar ela ali o mais certinho possível aqui, ó. Ok. Às vezes vocês vão ver que é até melhor colocar um pouco mais para cima. O bom é sempre ver o resultado final aqui. Se isso aqui tivesse sido feito por um artista para mim, o que eu ia pedir para ele? Eu ia pedir para ele para fazer essa lâmpada aqui com um material separado. Até deve ter aqui, mas são muitos materiais que tem aqui. Então, e de novo, isso foi baixado do Sketchfab, não está preparado para um jogo. Então tem esses problemas, tá? Mas não tem problema. Porque aí a gente faria esse spotlight aqui com luz própria. Então ele, além dele estar com essa luz para baixo, ele ia brilhar também e aí dá a sensação de que ele está brilhando também. Mas por agora deixa assim. E vamos adicionar as outras duas. Depois a gente arruma a intensidade. Ctrl D. Aqui. Tentar deixar o mais certinho possível. E tem mais uma atrás dessa. Ctrl D. Ok. Tá. Tem um problema que elas estão todas muito fortes. Eu vou botar aqui um amarelinho e vou colocar a intensidade bem menor. Essas aqui vão ser todas real time. A gente poderia fazer baked também para aproveitar, mas real time já está de bom tamanho. Que mais? Ok. Então vamos dar um play aqui só para a gente ver como é que tá. O ideal seria colocar a animação dele já para a gente ver ele se mexendo. Vamos ver. É um robô triste. Ok. Outra coisa que a gente pode colocar aqui no post-processing é novo efeito e não vou botar, eu ia botar bloom, mas não vou botar. E na nossa câmera vou botar o anti-aliasing e vou colocar o temporal. Só para não ficar tão pixelado. Ok, bem melhor. E eu acho que como toque final dessa cena aqui, o ideal seria que estivesse chovendo. Então vamos adicionar uma chuva aqui rapidinho. World, botão direito, Effects, Particle System. A gente já fez o webinar de Particle System. Se vocês quiserem aprender mais, é só buscar lá. Mas basicamente o Particle System é um sistema que tem vários módulos e a gente pode alterar esses módulos. Tem rotation, collision, tem muita coisa. Só uma coisa, a gente vai precisar aqui de colisão. Deixa eu já botar a colisão aqui. Pode ser que isso demore um pouco. Collider. Mesh Collider. Ok, já foi. Perfeito. E nosso Particle System. Vamos fazer chuva, então. Primeira coisa, vamos virar para baixo. A emissão não, o shape vai ser, em vez de cone, vai ser box. Nossa box.
vai ser do tamanho do nosso cenário. Ok. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, que eu já tenho esses valores todos aqui. Start size, que é o tamanho que elas vão começar, é 0, 1, ok? Elas já ficam bem menorzinhas. Color, elas vão ser um pouquinho azuis e transparentes. Tá muito azul, ok? Simulation Speed 1, tá certo. Emission, em vez de emitir 10, a gente vai emitir 200. Render, em vez de ser o círculo, a gente vai usar o quadrado. E billboard vertical. Isso. Tem stretched. Aí, perfeito. Menos, menos, menos. Quero que ela seja um pouquinho menor. Ok. Só que, se vocês forem ver, a chuva está passando por dentro de tudo. A gente quer que ela colida com as coisas. A chuva ela não passa, ela tem... ela colide com as coisas. Então a gente vai ligar o modo de collision. Em vez de colidir com planos, a gente vai colidir com um mundo. Surgiu outro problema, que agora elas estão bouncy. Neve é muito fácil de fazer, Marta. Muito fácil. É só, com os settings aqui normais já faz neve. Então elas estão bounce. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer que bounce 0. Ok. Vamos aí, que travou. Só que vocês podem ver as partículas aqui, ó, elas não estão morrendo. Elas nascem e ficam ali. Ok? O ideal é que elas morram, porque senão elas vão continuar voando no mundo. Então a gente vai fazer, quando elas colidirem com alguma coisa, se eu colocar 1, elas morrem instantaneamente, ó. Todas que colidem morrem. Eu não quero 1, eu quero botar 0. Deixa eu pegar aqui o meu. 0.7. Ok? Então agora já se comporta muito mais como chuva. Eu poderia até botar um bounce aqui de 0.01. Não, 0.01 é pouquíssimo. E elas parecem que elas estão Gravity Modifier. Ok, agora sim. Tá. Elas estão muito mal. 0.6. Ok. Ok, a cor não tá muito boa. Vou botar a cor mais escura um pouco. E talvez eu não nasce tão perto da câmera. Ok. A última coisa que falta aqui é a gente colocar o saco de lixo, bag, na mão dele. Então a gente vai colocar o bagzinho na mão dele. Ele está levando lixo para rua. Vou colocar aqui um tamanho melhor. E como é que a gente faz para adicionar, prender coisas na mão dos personagens, né? Todo personagem que tem animação, eles têm os bones dentro deles. E geralmente está aqui dentro de root, ok?
Então, root, armature, e aí a gente pode começar a navegar nos ossos do personagem. Aqui a gente vê leg, upper leg, left upper leg, right upper leg, que tem um R, e o spine. Então a gente vai, como a gente quer a mão, a gente vai na espinha, tem o chest, que é o peito, e tem aqui o shoulder, que são os ombros, left shoulder, right shoulder, e no meio tem o neck. O que eu quero é o right shoulder, porque eu quero a mão direita. Hand, tá aqui. Essa aqui é a mão. E essa mão, deixa eu dar play aqui pra vocês. Essa mão, esse game object aqui, ele se movimenta junto com a mão do personagem. Vocês podem ver que ela tá, independente do que o personagem vai fazer na animação, esse game object vai girar junto com a mão. Então se a gente quer que o saco de lixo fique preso na mão, é só a gente colocar o saco de lixo dentro dessa mão. Okay? Agora ele mexe a mão. E a gente pode ver já. Então, vamos dar o zoom, vamos fazer agora o jogo de câmera que a gente quer. Então, o que eu estava pensando? Deixa eu botar aqui. Okay. É fazer isso, bem devagarinho. Então, a gente vai passar por esse galho. A gente vai ver o tonel de lixo aqui. A gente vai passar e aqui a gente vê que ele está com o saco de lixo na mão. Acho que a gente podia, inclusive, dar uma viradinha aqui, ó. Tá, beleza. Outra coisa, ele pode ir um pouco... Isso é normal, tá? Criação de cenário, assim, de cena, é normal a gente ficar modificando e testando. É muito difícil chegar no produto final mesmo. Vou dar um hide aqui, que isso aqui já está atrapalhando a gente. Não precisa. Ok? Então ele já está agora sob as luzes, isso já faz toda a diferença. Okay? Era bom ter um postezinho aqui com uma luz aqui. Vamos... Ah, caraca, eu tava em play mode. Ninguém me avisou aí. Ok. Ele tá muito triste, dá pena. Ok. Salvo. Era muito bom botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse tonel de lixo. Vou fazer ele emitir um pouco de luz. E como a gente colocou aqui emission, a gente tem que adicionar o emission aqui, o bloom, aqui no nosso post-processing. Deveria funcionar, porque... ok, ele tem que estar na layer sky, deixa eu ver. Não é isso. Será que é pouco demais? Ah, tá com 0, ok. Não gostei muito, pra ser sincero. Bem pouquinho. Deixa eu dar um destaque. Ok. Então agora é fazer a animação da nossa câmera. Vai ser bem fácil. Acabando, meu Deus. Muito rápido. Então, nossa câmera a gente vai abrir o Animation. Windows, Animation. A gente tem essa janelinha que é a que cria keyframes. A gente pode alterar as coisas numa timeline. Okay. A gente já tem um webinar sobre isso também. Vamos colocar o trash aqui no mundo, que ele faz parte. E câmera. Vamos criar uma animação para câmera. Assets, Animations.
câmera companhia. E aí a gente vai clicar no botão de iniciar aqui. A gente vai mexer um pouquinho só para ele criar o primeiro keyframe. Vamos vir daqui de trás. Vamos andar um pouco. Já já a gente pode mudar essas velocidades. Eu quero que quando ele chegue aqui, ok? Ah, só uma coisinha. Ele só pega o que a gente modifica. Mas eu quero modificar a rotação também. Então eu vou salvar a rotação aqui. Vamos mexer um pouquinho a rotação. Agora vocês podem ver que já tem a rotação. Tem posição e rotação. Quando ele chega aqui, eu quero que ele rode um pouquinho para lá. E ao mesmo tempo, quero que ela faça isso. Ok. Ela vem daqui, vai para lá. E daqui ela termina de rodar para cá. E vem para cá. Certo? Essa parada aqui que eu não gosto muito. Então, vamos selecionar tudo, botão direito, Smooth e Both Tangents Weighted. Weighted não, Both Tangents constante. Opa, não, constante não, linear. Perfeito. Ok? Os tempos agora a gente pode mudar. Se eu quiser que demore 2 segundos. Mais, talvez uns 10 segundos. Deixa eu ver. Talvez seja muito. Por que tu tá fazendo essa virada? Não, é isso que eu quero. Vamos mudar a velocidade no Animator. Deixa eu botar 0.1. Vamos ver. Tá muito escuro ali. Eu acho que eu vou aumentar a distância dessas luzes. Ah, bem melhor. Tava um pouco. Ok. Tá muito triste. A intensidade está muito forte, pode ser menor. E é basicamente isso. Deixa eu só ver se eu encontro aqui rapidinho. Não deu tempo de encontrar antes. Vamos adicionar a música, que é o toque final. Tem que ter música. Sem música nada funciona. Então, a gente criou aqui um cenário, ok? Utilizando o baking das sombras, utilizando a luz direcional, ok? Para a gente poder fazer esse bake. Também para dar esse tom roxo para nossa cena. A gente adicionou post-processing, ok? Lembrando que a gente alterou o tone mapping, o mode, para axis. E é basicamente um algoritmo que melhora a qualidade da junção das cores. Okay? E vamos adicionar a nossa música. Deixa eu ver se ela está funcionando bem.
essa mesmo. Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar no main camera. Não é o melhor lugar para se colocar, mas como a gente está só fazendo um teste aqui, vou botar o volume menor. Eu vou botar aqui a nossa animação um pouquinho mais lenta. E play maximized. E tá aqui a nossa cena final. Ok, ele vai dar uma loop infinito. Vamos arrumar isso aqui. Animations, a nossa animação, remover de loop. E quero também que vá mais lento. Vamos usar mais lento. E é isso. Alguém tem alguma questão? Vocês não estão ouvindo, né? Deixa eu ativar aqui. Esqueci de ativar. Agora sim. Dá pena dele. É isso. Dá trabalho. Se eu tivesse feito isso do zero, a primeira vez que eu fiz do zero, tomou muito mais tempo. E é isso, gente. É ficar modificando, testando. Pensa na concepção da cena antes. E aplica, tá bom? Também pode pegar a ajuda de um artista, assim, que nem a Marta, que eu imagino que ela seja artista, ela estava desenhando. Então, vale muito a pena conversar com o artista e falar, olha, eu tô tendo essa ideia sobre esse robô triste, me ajuda aqui. Ah, então se ele tiver... foi o que eu pensei. Eu pensei, bom, o que ele pode fazer que, tipo, deixa ele... Ele é um robô que, por causa das 3 leis da robótica, ele é obrigado a obedecer humanos. Só que ele não gosta de humano, então tudo que manda ele fazer, ele faz assim, mal feito. Então é isso. Tudo ajuda quando a gente está criando uma composição, tá bom? Então é isso, gente. Se ninguém tem uma questão, eu dou o webinar como encerrado. Que bom que vocês gostaram. A Marta falou que ficou incrível, o Diniz falou que ficou muito bom, o Raven falou que foi muito bom. Que bom, gente. Fico bem feliz. Então é isso. Bom, que bom, Mário. Fico feliz. Então, uma ótima continuação de estudo para todo mundo. Quem quiser já sabe, pode me adicionar no Discord. A Marta falou, no próximo webinar dá pra mandar ele meter o saco de lixo no caixote de lixo? Dá pra gente fazer. O Raven falou, muito obrigado pelo webinar, um bom fim de semana, obrigado pelo webinar. Gente, obrigado, um ótimo fim de semana pra todo mundo.